E aí, meu povo? Já tô considerando vocês como meu povo, tá? Mais uma entrevista hoje com o Barry, ou Barry, cada um que chama de um jeito. Que foi uma entrevista fofa, ele é um amor de pessoa. Inclusive se disponibilizou da outra entrevista, porque ele disse que tinha muita coisa que ele lembrou depois que conversou comigo e que ele poderia falar comigo de novo, mas acabou que não rolou, né? Mas se eu fosse continuar com o projeto, com certeza eu ia fazer outra entrevista com ele, porque eu tenho certeza que ele deve ter lembrado coisas maravilhosas. E eu sei que tem gente reclamando do áudio, falando que o áudio tá meio ruim. Gente, tá sem finalização. Então assim, por favor me desculpem esses detalhes técnicos. Numa situação normal não estariam acontecendo, mas é isso, tá? É o que tem pra hoje. E outra coisa que eu ia pedir pra vocês é, por favor, se vocês estão gostando da amiguinha, se vocês querem colaborar com a amiguinha, entrem no canal da amiguinha, Dê Soares, vá lá, se inscreva, não só nesse aqui, porque vocês estão se inscrevendo nesse, eu queria que vocês se inscrevessem no Dê Soares, dá oportunidade pra mim, assiste meus vídeos lá. É esse canal aqui, se você botar Dê Soares no YouTube, ele já sai na hora ali, ó. Tá aqui, ó. Aqui já tem uns vídeos aqui, diário de quarentena, enfim, esses diários de quarentena aqui estão muito engraçados. Enfim, é isso, um beijo no coração. Até o próximo. Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. As meninas falam muito bem de você. É mesmo? É. Essa entrevista. Que legal. Você fala com muito carinho. Que legal. Você estava com a Xuxa desde o início? Me convidou para ir na Manchete ainda. E depois da Manchete surgiram algumas ideias dela mesma, né? A primeira ideia era montar uma academia juntos, ela e eu. Isso na Manchete. Que eu conheci, ela conheceu meu trabalho com as crianças, convidou para ir na extinta Manchete. E eu achei meio assim, como montar uma academia juntos, aquela coisa. O tempo passou, tipo 6 meses, né? Ela me procurou de novo. E a Marlene, que já estava já estava dirigindo ela, me falou assim, eu queria um coreógrafo só para a Xuxa e para as Paquitas. As meninas já estavam então? Já tinha... Não, só tinha, estava a Andrea Veiga, a Andrea Sorvetão, a Luíse, não lembro se tinha mais alguém, acho que eram as 3. E eu participei dos programas pilotos da Globo. Aí, em um momento, a Marlene falou assim, eu queria que você ficasse para fazer as coreografias. E me deu para fazer umas coreografias das meninas, das Paquitas, né? E eu fui e fiz. E a Marlene ficou enlouquecida. Aí a Xuxa, ai meu Deus, temos coreografia. Já amou a produção, Marlene, todo um escândalo lá. E aí é que começou, né? Então eu estou desde o início, assim, do show da Xuxa. Acho que eu entrei nos 3 programas depois do início, 3, 4 programas no máximo. Aí eu entrei e não saí mais. Não saiu mais. Foi o início de uma história muito bonita, né? As meninas já estavam lá, as 3, e a Xuxa já tinha lançado o disco, e você fazia coreografias para esse disco. Ai, um dos primeiros dela, não lembro o nome agora, ela que me pediu para fazer 5 coreografias. E a partir daí é que a gente começou a crescer. Tinha o Doce Mel, que era o carro-chefe, um dos carro-chefes, e eu dei uma arrumada também. Aí depois veio o circo, aí veio uma enxurrada de coisas. O que era para ser só para as Paquitas, a Marlene se entusiasmou, a Xuxa também, eu acho que de alguma maneira, e inseri ela junto com as meninas, com as seleções que vieram depois, porque a gente aumentou o número, né? Que as Paquitas, na realidade, elas eram tipo ajudantes de palco, né? Porque o que acontecia? As crianças ficavam em cima da Xuxa. Ela não podia fazer as coisas porque as crianças avançavam. Então, uma forma que tinha, que a Marlene encontrou, e que a própria Xuxa também encontrou, foi de ter as Paquitas. Aí a gente começou a aumentar o número, porque na medida que aumentavam os programas e ter passado para a Globo, tudo aumentou. A procura aumentou, os shows, os próprios fãs, as próprias crianças queriam chegar perto. Então tudo tomou uma proporção muito grande. E teve que se fazer uma estrutura para segurar tudo isso, senão você não conseguia gravar. Então daí é que vieram as Paquitas, né? E a ideia sempre foi que as Paquitas fossem um segmento da Xuxa. Ou seja,
Na época, a gente era muito questionado. Por que não tem japonesa? Por que não tem negra? Porque se a Xuxa fosse japonesa, as meninas seriam japonesas. Se ela fosse negra, as meninas seriam negras. Como ela era loira, as meninas eram loiras. Né? Então era uma espécie de uma extensão da Xuxa para que parecessem as irmãs. Você acha que hoje em dia vocês teriam algum problema por conta dessa questão da diversidade, da aceitação e tal, por todas as meninas serem lourinhas, branquinhas? Olha, eu acho que hoje em dia todo esse lado está muito aberto e acho que está muito demais, né? Então provavelmente a gente teria sim, Por um outro lado, porque as pessoas não conseguiam entender talvez, ou não queriam entender qual era o objetivo de tudo isso. Então talvez se questionasse por esse lado, por que não tem negra? Ué, porque se a Xuxa fosse negra e todas as meninas fossem negras, será que teria questionamento? Ah, por que não tem loira? Porque é assim, né? Eu sou a pessoa mais aberta e a pessoa fala assim que eu sou Benetton, sabe Benetton? Eu gosto de todas as cores e todos, sabe? Pessoas amarelas, azuis, vermelhas, listradas de bolinha. E em muitos momentos eu consegui fazer isso. Em muitos DVDs, em muitas coisas. Mas isso especificamente era um perfil que a gente queria. Não era por preconceito, era porque era um perfil, né? E realmente fomos muito questionados. Eu tenho um parêntese, me lembrei de uma coisa agora. Eu tinha muita liberdade, a Marlene e a Xuxa me davam liberdade para muitas coisas. E um dia eu inventei um concurso chamado Gatos e Gatas, que eu falando com a Xuxa, né? Ah, porque de repente as pessoas que querem ser modelo e não tem a possibilidade, né, de chegar perto. Então eram feitas escolhas em lugares diferentes, mandavam cartas e fotos. E eu comecei a receber muitas cartas e fotos. Aí eu misturava tudo. Eu estava meninas negras, lindíssimas, loiras, ruivas, tudo. Só que eu comecei a ver que o pessoal, por exemplo, a beleza negra, ela é diferente. Aí eu comecei a pensar, não, vou fazer o seguinte, vou separar. Vou fazer a beleza negra, tanto dos meninos como das meninas, e a beleza loira. Ou clara, ou sei lá, ou amarela, ou japonesa, o que for. E teve gente dentro da Globo que me questionou. Falou que eu estava sendo preconceituoso, separando os negros. Eu falei, não, ao contrário, estou realçando a beleza deles. Eu fui questionado. Isso numa semana. Na semana seguinte, a Xuxa recebe, naquela época era um fax, do seu Roberto Marinho, dono da Globo, dando os parabéns, falando assim, Xuxa, parabéns por fazer a beleza negra, realçar, não sei o que, papapá. Aí eu cheguei no camarim, a Xuxa falou assim, Beri, eu recebi esse fax, mas não é para mim, é para você. Ou seja, acho que isso é meio complicado de se fazer. Eu tinha uma forma de ver, mas não sei se todo mundo teria. E hoje em dia acho que isso seria um problema. Tá, então você falou desse lance da liberdade, né, que elas te davam. E no processo de escolha das paquitas, você tinha essa mesma liberdade? Sim, total. Para você entender, o processo era o seguinte, era feito um chamado, a Xuxa fazia um chamado no programa, e aí as cartas choviam, né? O que vinha de carta. Então, por exemplo, eu não tenho a contagem das horas anteriores, mas a última geração, eu pessoalmente, 7.800 fotos. Por quê? Há muita gente falava assim, ah, mas será que viram a minha foto, será que não viram? Eu sempre tive muito respeito com isso. Sempre tive muito respeito, porque quando você lida com seu sonho, eu lido com meu sonho, eu sei lidar com ele, ou talvez não saiba, mas é meu. Quando você lida com o sonho dos outros, eu acho que a dificuldade é muito maior, porque você está lidando com o sonho de uma outra pessoa, que está querendo fazer alguma outra coisa, ou que está querendo fazer uma coisa, na qual você é responsável. Então, eu sempre, assim, para ver essas 7.800 fotos, 7.800 e pouco, sabe? Mas foi uma contagem meio por alto. Ah, então, foi por aí. É claro que eu não via todas as fotos de uma vez, porque era muito cansativo.
Eu, por exemplo, chegava um dia, chegava na produção, começava a ver aleatoriamente, via fotos, via, ia descartando por perfil, mas chegava um ponto que também cansava. Aí eu parava, saía, dava uma volta, ia comer alguma coisa, ou ia fazer uma outra coisa, porque eu tinha medo da margem de erro ser muito grande, de você estar cansado e você estar eliminando uma pessoa que de repente poderia ter a chance, que era o que todo mundo queria. Então sempre levei muito a sério, muito a sério. Claro que teve momentos em que tinha gente que me ajudava a escolher, porque era, gente, pena que eu não tenho fotos disso, mas eram pilhas. Naquela época eram cartas com fotos. Hoje seria e-mail, mas eram pilhas mesmo, né? E aquilo me dava um desespero, porque o tempo ia passando, mas eu nunca tive muita pressão por parte da Marlene ou da Xuxa, porque elas sabiam, dessas 8.000, vamos arredondar a 8.000, eu passei para, sei lá, 400, das 400 passei para 200, dessas 200 comecei a fazer entrevistas pessoalmente, até chegar a um número, eu lembro que teve em São Paulo, que a Stephanie foi de lá, a Juliana Baroni foi de lá, a Bianca Rinaldi foi de lá. Na verdade, eu fui para São Paulo fazer essa seleção, mas eram poucas, não lembro agora, mas tipo umas 40. O que a Marlene tinha me encomendado é que escolhesse uma e trouxesse para o Rio. Só que quando eu fui lá, eu não conseguia me definir por uma só. E trouxe 4. Eu falei, Marlene, eu não consigo definir, eu preciso de mais. Não, tudo bem, aí me deu passagem, me deu tudo. Foram lá, a Bianca não passou na primeira leva. Aí ela falou, a Marlene me chamou e falou assim, Bério, dá um jeito nessa menina, tem problema de postura, mas eu gosto dela. E eu adorava a Bianca, achava que ela tinha tudo, e a Juliana também. A Juliana ficou. A Bianca ficou uma outra leva, a gente treinou, fez alguma coisa, aí ela conseguiu passar. Aí eu sempre pensava assim, cada vez que ia escolher, eu sentava e falava assim, ai meu Deus, me ilumina para que eu possa ser justo, né, com a escolha. Porque não sei se você já escolheu alguma vez, mas é muito difícil. Tem um caminho mais fácil, você tampar os olhos e falar, pum, mas não era esse o caso, né? A gente precisava ter tinha um perfil, tinha o sim que eu pudesse dar para alguma menina, para trazer aqui para o Rio e ir no programa e ainda ficar como Paquita, você está mudando a vida de uma pessoa. E isso envolve família, envolve mãe, envolve pai, irmãos. Então, mais um peso que você tem na escolha, ou pelo menos eu vejo assim, via naquele momento e continuo vendo do mesmo jeito. Porque até hoje continuo escolhendo pessoas. É muito difícil você fazer essas escolhas. Porque eu me perguntava, quem sou eu para falar sim ou não para uma pessoa? Quem sou eu? Aí, por outro lado, eu pensava, bom, mas se me colocaram nessa posição, é porque é a minha responsabilidade. Aí eu sempre ficava meio que dividido nesse peso, digamos, né? E eu acho que acertei muitas escolhas, que eram minhas pessoais, mas o que acontece? Chegava um momento que o número era tão reduzido, era bem reduzido, aí eu levava para a Marlene e para a Xuxa. Não era só teste de fotos, né? Era teste de dança, de fotografia, enfim. Aí eu deixava elas ver, eu gostei dessa, gostei daquela, gostei daquela. Aí eu intervinha. Aí falava assim, olha, porque como eu convivia com elas, já mais ou menos eu sabia. Não, porque eu gostei dessa menina. Eu falei, mas essa menina vamos ter um probleminha aqui com isso, papapá. A outra, essa é legal, essa pode ser, vamos apostar, sabe? Então a gente sempre tem Mas normalmente acontecia o seguinte, eu gostava de uma, a Xuxa às vezes gostava, mas ela sempre tinha uma outra que ela queria, e a Marlene a do contra. Ela ia do contra que eu digo assim, para outras meninas. Mas terminava sendo uma troca interessante, até entre a gente que digo, entre a Xuxa, a Marlene e eu, né? Mas éramos os três. Mas as primeiras triagens,
As grandes triagens eram feitas por mim, até chegar nesse, como eu falei, nesse número mais reduzido, né? E tem o lance também de assim, essas meninas iam ser escolhidas para conviver com vocês o tempo inteiro. Então, isso era uma outra coisa. E um detalhe muito importante. É bom você ter falado isso, porque o que era ser Paquita? Paquita era aquela transição de criança para adolescente, a pré-adolescente. A pré-adolescente. Algumas nem tinham menstruado. Então, você pegava esse período, que é muito delicado, porque há umas carências, há uma transformação física até. Mas essa era a característica. Quando elas começavam a crescer muito, a ficar muito, que foi o que aconteceu, por exemplo, não sei se posso falar isso, mas eu acho que ela até vai falar. A Letícia, amada, adoro ela, adoro. Não encontrei mais com ela, mas eu gostaria de encontrar. Ela começou a crescer e os peitos dela começaram a crescer. E ela estava incomodada. Ela falou, ai, Beri, não tem, mas é natural. Aí a Marlene falou, pô, tu está crescendo demais. Não sei. E ela mesma optou por, pediu para sair, porque ela estava se sentindo incomodada. Porque cada corpo reage de uma maneira, né? Mas a ideia era que fossem pré-adolescentes. Não era adolescente e não era criancinha. Era esse período muito bacana por um lado, mas ingrato por outro, porque de repente você está trabalhando e começou a ficar com o corpo de mulher, já fugia um pouquinho do padrão, né? Então as meninas ficavam até um pouco tristes, um pouco arrasadas com essa história. Mas fazia parte, né? E como era conviver com tantas meninas, tantas mulheres juntas, tantas meninas juntas, com personalidades tão diferentes? É. Olha, a tua relação, né, com eu não tive grandes problemas, não. Vou ser sincero, não tive grandes problemas. Claro que existiam algumas regras. Tipo, quando surgiram os paquitos, a Marlene, o primeiro que falou foi, não pode namorar entre si, porque senão é complicado. Embora terminou acontecendo alguma coisa aqui ou lá. Mas eu acho que mais que as próprias meninas, eram as famílias. Acho que, não vou te falar, não vou colocar como dificuldade, mas realmente tinha algumas coisas, tinha algumas mães que eu acho que se realizavam através delas, e essa realização através delas levavam elas a acharem que elas eram, que elas também eram Paquita. Até o ponto que a gente começou a chamar de Maiquitas. Foi numa brincadeira essa foi uma brincadeira com a mãe da Bárbara Borges, porque ela era pequenininha, uma graça de pessoa, e não sei quem começou a falar, porque Maiquita, 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 ficou Maiquita. Mas eu acho que a maior dificuldade era mais para a família que com as próprias meninas. Embora as meninas tinham seus momentos, né? Tinham seus momentos de, às vezes, de, como que diria, de surto com algumas coisas, saudade. A gente viajava muito. Então você ficava muito tempo fora. Imagina uma menina pré-adolescente que de repente nunca subiu num avião e de repente está na Espanha e na semana seguinte está nos Estados Unidos, mexe com a cabeça. Praticamente todas comentaram isso, que até o primeiro voo delas foi com vocês, viajando. Eu não sei exatamente porque acho que teve muitas que sim, eu tenho certeza que muitas foi a primeira vez. A primeira vez foi um hotel de luxo, primeira vez é muita coisa, eu tenho certeza disso. Eu cheguei a acompanhar assim, algumas coisas de namoro, e de frustrações com o namoro, porque claro, elas, todas as gerações, umas mais que outras, né, mas todas ficaram expostas. Essa exposição das meninas, que não era só das meninas, vou te falar que isso atingia a toda a equipe, inclusive eu. Chegou um ponto que a gente não tinha vida pessoal, as pessoas que chegavam perto, você não sabia se era, será que é por mim ou será por o que eu represento, porque estou perto, entendeu? E isso é meio traumático, né? Você perde a identidade, você perde a sua identidade. Eu não era mais Oswald Berry, eu era o coreógrafo da Xuxa, até hoje. Hoje um pouco menos, mas
você perde a identidade e você passa a ser uma pessoa que faz parte de uma equipe, que por um acaso era a Xuxa, que era um sucesso estrondoso. Então, isso na cabeça das meninas era complicado. Elas ganhando dinheiro, para a idade delas, fazendo um filme, que a Marlene quis fazer um filme, as viagens... Oi? Gravando, exatamente. Eu montei um show para elas, montando um show para elas. Então, eu sempre fiquei... Em um momento eu não conseguia me preocupar com elas muito, porque era tanta coisa que eu tinha para ver, que era o show, que era isso, como que elas estão. Isso sim, sempre a gente tentou dar um mínimo de conforto, né? Sempre a gente teve uma coisa de abraço. Com aquele porém, você não é obrigado a gostar de ninguém. Mas se você está vivendo, se você está num grupo, pelo menos faz a coisa um pouco mais suave. Mas evidentemente você vai ter mais apego com uma que com outras, né? Então, enfim, e eu particularmente na época dava muitas aulas de manequim. Então tive algumas meninas que quando eram pequenininhas fizeram aulas comigo, né? A Monique, por exemplo, a Monique Alfaradique, em Niterói, Andresa, aqui no Rio, mas não é por isso que entraram, não, não. Isso foi quando eram pequenas. Depois, o resto era outra coisa. Uma coisa, outra coisa, né? Porque naquela época eu era contratado pelas agências de modelos de diferentes lugares para dar aulas de manequim para as crianças e adolescentes. E teve uma agência uma vez que colocou assim, você quer ser Paquita, não sei o quê. E eu falei imediatamente, pode tirar isso, não é isso. Porque não era isso. Eu não queria misturar as coisas. Eu queria aproveitar o momento, sim, mas não prometendo uma coisa que não era verdade, né? Então, sempre você teve muito cuidado com isso, né? Eu tive muito cuidado. Queria que você falar um pouquinho mais dessa parte da convivência com as meninas, né? Teve alguma menina que, assim, durante o processo, você bateu o pé porque você gostou muito, quis que entrasse de qualquer jeito e tal? Você chegou a ter essas questões ou você acabava definindo em três, né? No trio, vocês três. A gente normalmente chegava a um consenso. Eu tinha liberdade. Uma delas foi a Bianca, né? A Bianca Rinaldi. Eu não lembro se teve alguma outra assim que eu batesse o pé a esse ponto, mas tinha algumas meninas que eu estava apostando. Tinha a Vanessa, sabe Vanessa, que tocava violino, não sei o quê. Ela não passou na primeira fase, não passou. Mas aí eu conversei com a Marlene, falei, ai Marlene, a Vanessa, né? Ela toca violino, ele foi por uma coisa que era totalmente diferente. Mas não para influenciar, assim, mas de alguma maneira eu estava acreditando nela. Letícia, para mim não teve nenhum problema, mas é uma menina que eu queria muito. Você sabe que até hoje eu tenho uma foto dela que ela mandou? Não sei por que cargas d'água, foi parar na minha coisa até hoje. A foto que ela mandou para a seleção está lá comigo. Mas não precisei bater muito o pé, não. Só que assim, tem algumas pessoas... Com os Paquitos me aconteceu. Tudo bem que a gente está falando das Paquitas, mas com os Paquitos me aconteceu com o Cláudio Heinrich. São parênteses, tá? Mas abriu a seleção, não sei o que, recebi um monte de fotos. Aí eu vi a foto, era horrível. Era assim, você olhava a foto e via uma pessoa, uma janela atrás, com toda a luz entrando, uma árvore lá e o ar-condicionado. E eu falei assim, gente, esse menino tem alguma coisa. Mostrei para a Marlene, e a Marlene falou assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas eu chamei, mesmo assim, por fora. Aí eu falei, não, acho que tem alguma coisa. E não é que era o Claudinho, maravilhoso. Então tem umas coisas assim que às vezes a intuição, acho que a intuição, no meu caso, é muito forte em algumas coisas e eu vou. Mas não teve das meninas, eu não lembro assim de alguém que eu tenha que ter insistido. Não, acho que foi tudo muito natural. E eu tinha essa liberdade, né? Acho que eu escolhi não, mas eu gosto dessa aqui. Então, o trio se resolvia aí. Em relação às coreografias, você teve essa questão de ter muita dificuldade de trabalhar com elas?
Aí, mas não eram necessariamente dançarinas, principalmente da primeira e da segunda geração. A maioria. Eram poucas que tinham um perfil de bailarinas ou dançarinas, enfim. Mas aí, para mim, foi um desafio. Como foi também para fazer com a Xuxa. Que a Marlene chegou um dia para mim e falou assim, Beri, eu quero que todo mundo imite a Xuxa. Eu falei, poxa, mas como que eu faço coreografias para um show que tem 50.000 pessoas, uma grudada na outra? Como que você faz? Aí tá, então tem braço para cima. E eu terminei descobrindo e criando uma linguagem. Quando a gente mudou um pouquinho o perfil das coisas, veio uma coreógrafa, Lola, que eu conheci em Miami. E ela já tinha uma onda mais jazz, mais moderna, mais coisa assim. E a Marlene me autorizou, trouxemos ela para aqui. Aí a Marlene me falou assim, tudo bem, a Lola pode fazer algumas coreografias, mas você que vai dirigir, porque o coreógrafo é você. Eu falei, tá bom. Só que a Lola me trouxe material interessante. Ficou uma coisa um pouco mais, não sei qual é a palavra, não sei, mais jazz, mais dançante. Teve o Fly também, mas o Fly já era outra linha, já era outra linguagem. Então, dificuldades sim, claro, porque elas não eram para isso, como a Xuxa também não era. Mas eu explorava muito a parte de modelo da Xuxa, que eu achei bonita, ela tinha umas costas. Se você vê, tem muita coisa que ela começa de costas, eu adoro. Eu falava, começa de costas, começa de costas. Tem o filme Requebra também, que eu fiz a mesma coisa. Mas assim, você vai criando uma linguagem, né? Então, para mim, foi um desafio, né? Foi bacana, foi legal, mas teve certa dificuldade. E as meninas tinham, às vezes, elas sofriam um pouco, né? Porque não era bailarina, né? Mas depois entrava no clima, a gente conseguia fazer as coisas. E histórias engraçadas ou diferentes que você tenha vivido com ela, assim, te marcou de alguma forma? A Marlene falou de uma queda que ela levou de um queijão. Sim, isso eu ia falar agora. De repente, era como que era o programa? Globo de Ouro, acho que era o Globo de Ouro. E eu estou lá porque estava na gravação e estavam todas assim alinhadas. De repente, uma desaparece. Eu não lembrava que era ela. Muita coisa acontecia. Você viajava muito com elas? Sim, viajava bastante. A gente ficava, quando eu viajava com elas, eu ficava no mesmo andar no hotel. Quando era com a Xuxa, era a Xuxa, as meninas e eu no mesmo andar. Ficávamos sempre juntos, sempre juntos. Aí não lembro de nenhuma engraçada delas agora. Me veio um bloqueio. Você chegou a interferir na roupa das meninas em algum momento? Na roupa? Sim, porque a roupa era muito quente. Ela era de, como se chama? De gamurça. Mas era tão bonita, que eu falava assim, gente, respira fundo e vai, porque outro figurino, junto com a Xuxa, eu consegui dar alguns pitacos, mas não era nada assim demais. Você tem relação hoje com as meninas? Com algumas. Depois de muitos anos, a gente se encontrou. Eu encontrei, por exemplo, Juliana Baroni. Encontrei em São Paulo numa estreia. Olha que situação. Estou no meio do público, uma estreia VIP, e eu estou com a Cláudia Raia e a coreógrafa do espetáculo. E a Cláudia é uma pessoa alta. Aí eu estou com ela aqui, De repente me vem alguém chorando. E eu fiquei assim, a Cláudia falou, gente, o que aconteceu com essa menina? Era a Juliana Baroni. Aí foi uma alegria encontrá-la, foi um doce de menino. Oi? A entrevista dela foi linda. Ah, imagino, ela é uma graça. Ela falou super bem de você. Eu gosto muito dela, muito, muito. A segunda foi a Bianca Rinaldi. Ela está com gêmeas, meninas gêmeas. E a gente estava aqui no Rio fazendo um show do Patati Patatá. E ela foi convidada para ir. Não lembro onde foi o local, era um teatro grande, enfim. Quando ela foi lá atrás, porque eu sabia que ela estava, falei, bom, como que vai ser?
A gente chorou tanto, com a Juliana também. Choramos, chorei tanto, mas chorei de emoção, pelo carinho, Aí a Bianca chega pro Patati Patatá, que eu fui tirar foto, falei, vamos tirar foto com as gêmeas, e ela falou assim, falou uma coisa muito linda, falou para os meninos, olha, você está nas mãos de uma pessoa muito especial, que para mim é muito querida, falando de mim. Falei, oh meu Deus. Aí depois encontrei umas 2 ou 3 vezes mais com ela também, sempre muito carinhosa. E a Andressa, encontrei com ela também, aquela emoção, aquela coisa, que ela está com um filho, também foi ver o Patati Patatá e a gente se encontrou. E a Andrea Veiga, que eu fui ver uma estreia dela também, choradeira total, mas de emoção, sabe? Uma choradeira de você falar, ai, que pessoas bonitas que estavam. Agora, a Bárbara Borges, também encontrei com ela. Bom, enfim, outras não tenho visto, mas eu gostaria muito de encontrar, porque em algum momento a vida vai fazer com que a gente se encontre. Você sente saudade dessa época? Tenho muitas saudades, porque aquilo era tão saudável, era tão complicado porque era muito trabalho, tinha a sua parte, não digo negativa, mas a sua parte um pouco mais pesada. A gente viajava muito, tudo. Mas era tudo feito com tanto carinho, e a resposta do público era tão legal. Os fãs eram uma coisa de louco, né? Os fãs... Você conhece na rua? Bom, hoje peguei um Uber e era uma mulher. Aí ela falou assim, você trabalhou com a Xuxa? Eu falei, oi? Você não é o Berry? Eu falei, oi? Oi, agora, vindo para cá. Então isso me acontece, não é uma coisa geral, já foi mais, até porque eu estou diferente, estou mais velho. O tempo é democrático para todos, o tempo é democrático, passa para todo mundo. Eu não tenho problema nenhum, mas assim, eu já passei por situações, assim, de estar no supermercado, aqui no Rio. Eu tinha mudado para o Flamengo, e tinha um supermercado do lado. Eu falei, ai que bom, vou no supermercado fazer compras. Isso na época, né, programa rolando e tudo. Fui, fiz as compras, não sei o que, estou na fila para pagar, né, no caixa. Cheguei, coloquei as minhas coisas e a menina assim, aí de repente falou, o Berry? Eu falei, oi? Ela começou a chorar, gente. Imagina o caixa chorando e atrás de você uma fila. O que você faz? Eu fiquei com uma vergonha. Falei, coitada da menina, né? Mas foi uma situação, sabe quando você não sabe o que fazer? O que eu ia fazer? Ia deixar as coisas ir embora? Não. Então, sabe, esse tipo de coisa acontece até hoje de uma outra maneira. E o que tem muito das pessoas que me conhecem, que conhecem da época, é um respeito. E isso me dá um prazer. E falo assim, ai, obrigado, meu Deus, porque sofri tanto para fazer as coisas, escolhas, e o compromisso era tão grande. E você ter o respeito dessas pessoas não tem preço. Não tem preço. É muito louco isso. O coreógrafo da Xuxa hoje já tem nome, é o Solberry, mas continua sendo o coreógrafo da Xuxa. E isso vai ser para o resto da vida. É como quem foi Paquita, vai ser Paquita o resto da vida, também tem isso. E não tem nem por que renegar, né? Ao contrário, acho que eu tenho que dar graças a Deus por ter passado por tudo isso. Eu sou muito grato, muito grato. Não sou a Marlene, não sou a Xuxa, sou grato a Deus por me ter dado essa possibilidade de eu ter trabalhado para pessoas, para um público, e levar essa alegria, essa vontade de querer conquistar as coisas, sabe? Isso me dá um prazer enorme. Eu sou parte de uma engrenagem, eu não sou a engrenagem, eu sou parte, eu contribuí com o meu grau de areia, mas contribuí. Então acho que tem toda uma coisa de ter podido viver isso. Eu tinha uma intimidade com a Xuxa, que nem sei, as Paquitas algumas tinham também, mas da equipe que eu saiba, ninguém. Os meus grandes papos com a Xuxa foram no banheiro. Exatamente.
desabafo, choro, enfim. Então, assim, eu falo assim, gente, que legal, né, ter vivido um momento tão especial com uma pessoa tão especial como era a Xuxa, né? E ter essas meninas que hoje, cada uma seguiu um caminho, e isso é óbvio, isso acontece com todo mundo, mas é uma coisa que ninguém vai apagar, uma coisa que a gente viveu e que vai ficar para o resto das nossas vidas, e talvez não seja para o público, mas eu acho que sim, você é uma delas. Tem pessoas que cultivam isso, que reconhecem isso, e até pelas próprias meninas, né? Porque muitas se sacrificaram, como eu te falei, as famílias, as mães, os pais também, claro, não estou discriminando, mas a mãe sempre que estava mais perto, né? Então eu acho que tudo vale a pena, né? Eu acho que valeu. Se eu tivesse que repetir tudo de novo, faria tudo de novo, talvez de uma outra maneira. Mudaria algumas coisas, mas eu faria tudo de novo numa boa, sem problema nenhum. Qual a coreografia que você mais gosta, ou que você acha que o público mais reconheceu e tal? Ou então que as meninas gostavam mais de dançar? Qual foi a coreografia para você dessa época? Ai, já me fizeram essa pergunta e até hoje não consegui responder. Ai, é difícil, eu acho que não tem uma coreografia. Ai, teve várias. A abertura do planeta, embora muitas coisas eram da Lola, mas eu que dirigi, mas eu gostei. Ai, eu não sei te responder não. Porque eu gostava tanto Não vou te falar que amei todas as coreografias, não, também não é assim. Porque teve uma coisa que acontecia muito, era a Marlene chegar com uma música, estamos aqui, vamos apresentar daqui a 2 horas, e ela chegava, Beri, tem essa música aqui nova. Que legal, tá. Faz uma coreografia. Agora, eu vou te confessar uma coisa. Você sabe a coreografia da... como que era? Salada mista? Essa foi feita no Faustão, atrás do palco. Eu fiquei louco, eu fazia muita coreografia no banheiro, no camarim. Essa coreografia, por exemplo, foi feita aí. Eu falei, não, depois aí eu mudo. Não muda nada. Depois que você fez, já foi. Então, é difícil. Eu não posso te falar que tem uma coreografia que eu goste mais. Mas teve umas coisas bem bonitas, teve umas coisas bem legais que elas faziam. Mas escolher, não me pergunta isso, não. Não sei responder. Qualquer coisa a gente faz mais. Te agradeço. Eu que agradeço a você por ter essa memória. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse projeto. Que bom, que bom. Mas já, porque assim, eu estou recebendo muito, é o que você fala, muito amor, né, dessas pessoas, dessa época. Sim. E tá fazendo isso, tá sendo recebido desse jeito pelas meninas e por vocês, está sendo muito legal para mim. Que Espero poder bom. fazer um documentário muito lindo. Que legal. Obrigada. Não, obrigado a você. E qualquer coisa que precisar, estou aqui.